Glória a Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus projetos. Que o Senhor fale com você tremendamente nessa palavra. Fica até o final. Não deixe de escrever, de compartilhar, de deixar o seu like, porque assim a plataforma entende que é um conteúdo relevante e indica para mais pessoas, amém? Veja bem, quero falar com você hoje sobre a língua, poder da língua. Realmente a Bíblia diz que é muito sério e muitas falas, nossa, liberam sentenças no mundo espiritual. Por isso que a palavra tem muito poder e nós precisamos ficar atentos a isso. Eu quero expor o texto com você de Tiago, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, na minha e na sua Bíblia. De uma boca só procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou videira figos? Também pouca fonte, água salgada pode dar água doce? Ou seja, não tem como. Ou a boca vai proceder a algo bom ou ruim. Não tem como proceder as mesmas coisas. E é muito assim, muito contundente, porque Jesus, ele diz, lá em Mateus 12:34, Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Por quê? Porque aquilo que está cheio no nosso coração, a uma hora ou outra nós vamos expor, uma hora ou outra nós vamos colocar para fora. E é muito importante entendermos isso. Por quê? Porque Efésios também 5:18 fala, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus traz? Ele traz paz. O Espírito Santo de Deus, ele traz paz. O Espírito Santo de Deus, ele traz harmonia. O Espírito Santo de Deus, ele traz entendimento, traz discernimento, traz clareza, traz sensibilidade. O Espírito Santo, ele nos convence do que é bom e do que é ruim. Então, meu irmão, veja bem, é muito importante entender isso que o Tiago está trazendo. Por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que se você declarar, a sua palavra tem poder. E por isso temos que atentar ao poder da língua. Por quê? Veja bem, um certo homem chega a Jesus, seu servo está enfermo, e ele diz, Senhor, eu entendo sobre a autoridade. E se o Senhor declarar uma palavra daqui, ou seja, se o Senhor soltar uma palavra daqui, chegar lá, o meu servo vai estar curado. E qual é a conclusão? Que Jesus fala assim, eu nunca vi tamanha fé em Israel como desse homem. E assim foi feito, ele chegou lá, o homem estava curado. A fé moveu, porque uma palavra que Jesus diz funcionou. Veja bem, então isso aqui é muito claro o quanto a palavra tem poder. Então temos que ter cuidado daquilo que falamos, porque é muito sério. E como o que falamos e quando falamos, por que falando? Vai depender do nosso interior. Quando a Bíblia diz em Provérbios lá 4:23, a Bíblia diz sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas, as fontes da vida. Então nosso coração precisa estar totalmente no Senhor. Nosso coração precisa estar descansado nele. Por quê? Porque se alimentarmos coisas que vai nos tornar alguém torpe, alguém sufocado de coisas ruins, com certeza, quando procedermos com a palavra, iremos, sem dúvida alguma, contaminar aqueles que nos rodeiam. Amém? Então, qual é a palavra? Qual é a ênfase aqui para nós nesse momento? É atentarmos com aquilo que nós deixamos entrar dentro de nós. Aquilo que deixamos entrar dentro de nós. Qual o sentimento que tem permeado a sua vida? Qual os sentimentos que tem dominado a sua vida? Porque a Bíblia deixa bem claro. Porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Não permita que o seu coração se enche de raiva, de ira. Não permita que o seu coração seja contaminado por coisas ruins. Mas enche-se do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque quando você abrir a sua boca, vai sair paz, vai sair amor, vai sair alegria. Por quê? Porque é dele, é do coração que procede as fontes da vida. E nossa vida precisa sim glorificar o nome do nosso Deus.
Por isso, é muito importante entender isso que o Tiago está querendo dizer para nós. Tiago disse, olha, da mesma boca pode sair bênção ou maldição. Então eu preciso entender que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu não vou permitir que a minha boca gere maldição. Por quê? Eu fui criado para ter vida e vida em abundância. Jesus falou isso. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Então nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Ele nos veio dar vida e vida em abundância. Nós vamos fugir disso, deixar que a nossa boca se enche de maldição. Através disso, se encherá de bênção. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos livre disso, que Deus nos livre de toda palavra torpe e que nos dê palavras agradáveis, que o Espírito Santo nos ensine a liberar palavras de amor, palavras de bênção, palavras que edificam e não palavras que destroem. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz.